Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão do TJT do dia 11 de setembro de 2023. Temos um pedido de preferência. Então, eu passo a palavra ao doutor Felipe, relator do processo 869 de 2023. Doutor Felipe, com a palavra. Boa tarde a todos. Processo 869 de 2023, partida Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarense contra Mirassol Futebol Clube, Paulista Sub-12, em que são denunciadas ambas as agremiações, a do Velo Clube e a do Mirassol, ambos no artigo 206 do CBJD. Consta da denúncia que houve atraso no início da partida devido à delegação do Mirassol Futebol Clube chegar atrasado no campo de jogo, entregando a relação nominal às 13h40 e também devido ao aquecimento de seus atletas. Informo também atraso no início da partida de 15 minutos devido ao médico da equipe Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarense chegar com atraso de 15 minutos para o início. Consta na cronologia no campo. Motivo de atraso de início ou reinício de acréscimos da súmula, a informação que houve retardamento no início da partida em razão do atraso da equipe do Mirassol de 10 minutos e na entrega da relação nominal, que na forma do artigo 7º no anexo 1 do RGC, deve ocorrer com antecedência mínima de 45 minutos para o início da partida. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Doutora, seu nome é Paula, né? A senhora vai estar pelo Mirassol, né? A senhora tem alguma prova a produzir? Não. Doutor Fábio vai fazer pelo Velo, né? Só uma observação, presidente. Constam antecedentes para ambas as equipes, tá? Perfeito. Com a palavra o doutor Vinícius. Boa tarde a todos. Desejo uma ótima sessão de julgamento. Com relação ao caso aqui, como bem ressaltou o nobre relator, ambas as agremiações são reincidentes. No mais, eu reitero os termos da denúncia, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Eu vou aqui pela ordem, então eu vou passar a palavra ao doutor Fábio. Obrigado. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos novamente. Bom, consta aqui na denúncia que houve um atraso no início da partida com relação ao Velo Clube por conta do médico da equipe, se atrasou 15 minutos. Infelizmente, aqui eu não tenho provas que combatam a veracidade aqui da súmula. Porém, gostaria de solicitar, né, trata-se de uma competição nova, é o Sub-12, né, é o Sub-12 e o Sub-14 que acabaram de ser introduzidos, né, no calendário, e gostaria de pedir a pena mínima no 206, né, considerando também o artigo 182 e também o 182A, embora tenha acredito aqui que, não sei dizer se na tabela já esteja incluído a contagem, né, aqui o quantum para essas categorias, sub-12 e sub-14, mas gostaria de solicitar, então, a aplicação da pena mínima, considerando 182 e 182A é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutora Paula. A agremiação do Mirassol foi denunciada com base no 206 pelo atraso para chegar em campo e entrega da relação nominal em 10 minutos. Todavia, o atraso da partida se deu efetivamente pelos 15 minutos de atraso da agremiação adversária, motivo pelo qual a defesa requer a absolvição do Mirassol pelo 206. Mas, caso não seja esse o entendimento dessa comissão, a defesa roga pela desclassificação do atraso do Mirassol para o artigo 191, se não me engano, inciso 3, por descumprimento de regulamentação, com a aplicação das penas mínimas. O Mirassol era visitante. Não, o atraso do Mirassol foi de 10 minutos. Isso, não, sim. É o requerimento. Perfeito. Muito obrigado, doutora Paula. Com a palavra, o relator.
Posso pedir só um segundinho aqui, Pois não, presidente? doutor, fica à vontade. Eu vou ser bem benevolente aqui por conta de ser, enfim, categoria nova, sub-12, mas assim, a questão é grave, porque foi um atraso grande, reincidentes, ambas as equipes, e assim, a questão do médico a gente já discutiu aqui várias vezes, ainda mais para crianças que são sub-12 são crianças ali. É impossível você conseguir, aqui falando com relação ao Velo, né? Tava sem a questão do médico. É impossível você ter o jogo sem a presença do médico, né? Então, enfim, deixa eu só olhar aqui para fazer as contas. Tem que levar em consideração aqui a categoria. Temos que levar em consideração, presidente. Só que assim, o atraso de qualquer jeito foi grande. O que eu vou fazer? Dobraria com relação à reincidência, mas com 8.2 diminuiria. Então eu vou acabar levando em consideração o tempo de atraso. 10 minutos para os visitantes seriam R$ 1.500 e com relação ao são 150, né? Então, R$ 1.500, deixa eu só abrir aqui. Então, fica 1.500 pro Mirassol e 2.250, se eu não errei na conta aqui, pro Velo. Mas vai manter os dois no 200. Os dois no Vai 206. acolher o pleito da Não, dúvida. não. Tá. Porque o atraso consta como atraso. Sim, sim. Tá. Obrigado, doutor Felipe. Inclusive Pois porque eu não. acho que fica mais benéfico, porque eu poderia considerar, em vez do atraso, eu poderia considerar o atraso na entrega do documento, que foi maior do que o atraso efetivo do que foi gerado aqui com relação ao início do jogo. Então, Com relação ao Velo, uma multa no valor de. Vamos lá. Vai ligar o microfone. o Velo 2.250 e o Mirassol 1.500, porque o Mirassol seriam uns 10 minutos e o Velo Clube os 15. Tá. E aqui, mais 182 já. 182, né? Sim, sim. Porque tem a Porque teria reincidência reincidência. Tá ok. Doutor Abrão. Com o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui as sustentações realizadas, mas acho que o relator propõe uma saída justa aí para as partes, acompanha integralmente. Obrigado, doutor Alexandre. Eu também acompanho o voto do eminente relator. Então, por unanimidade, uma multa no valor de 2.250 ao Velo Clube e uma multa no valor de R$ 1.500 ao Mirassol. Acho que foi aqui. O Velo está certo. Só falta, acho que o Mirassol.
Eu passo agora a palavra ao doutor Alexandre, relator do processo 870 de 2023. Obrigado, senhor presidente. 870 de 2023. Esporte Clube São Bernardo versus Ferroviária, Paulista Sub-20. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia como infrator o senhor Gustavo Domingos Santana por infração 254 da equipe São Bernardo. O árbitro teria expulso o atleta por uso indevido do antebraço no rosto do seu adversário, senhor Guilherme Malheiro, número 5, de forma temerária na disputa de bola. O atleta expulso já havia sido advertido anteriormente. Nesse termos, pede a aplicação das sanções cabíveis pelo 254, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Sua Graça, qualquer? Boa tarde. Boa tarde, presidente. Doutor Edwin. Edwin. Henrique dos Santos Fernandes. Isso, exatamente. Só para constar aqui o seu nome aqui. O senhor juntou uma petição? Sim, senhor. É o vídeo do lance. O vídeo do lance? Exatamente. Tá. Então eu vou pedir para a gente... Isso, o vídeo. Se o senhor puder nos auxiliar na jogada, Claro, sem dúvida. identificando quem é quem. Tá. Então, é uma jogada que acontece no meio de campo. O goleiro, ele entra na jogada. O Gustavo é esse jogador que tenta dominar a bola e logo em seguida acaba atingindo o jogador da Ferroviária. O atleta do senhor é o de branco. Isso, exatamente. Tá. É o que domina a bola. E aí ele recebe o segundo amarelo e é expulso? Exato, presidente. O primeiro amarelo o senhor não tem aí? Não, o primeiro amarelo, na verdade, foi consta até da denúncia, é por retardar o início do jogo, tá? Não é por lance relacionado à falta. O senhor tem mais alguma prova? Não, somente essa. Pois. Presidente, Então, boa tarde novamente. Eu vou pedir para o senhor aguardar um minutinho. Certo. A Procuradoria vai se manifestar, depois eu passo a palavra. Tá ótimo. Tá bom? Com a palavra o doutor Vinícius. Obrigado. Pelas imagens, a Procuradoria entende que, de fato, está configurado aqui o artigo 254 e as constatações do árbitro estão corretas. Aqui ele relata que houve o uso indevido do antebraço no rosto do adversário. Ele estava bem perto do lance, dá para verificar aqui. E ele também disse que foi de forma temerária o lance, e o que está capitulado e configurado no artigo 254, já que é uma ação temerária na disputa da jogada, ainda que sem intenção de causar dano ao adversário. Sendo assim, presidente, postulo pelo acolhimento integral da denúncia. Só verificar se ele é reincidente. Não é reincidente, presidente. É nesses termos que se manifesta a Procuradoria. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Agora sim, doutor, com a palavra. Presidente, boa tarde a todos os membros desse tribunal. Como a gente pôde ver no vídeo, o atleta, ele
ele, ao dominar a bola no meio de campo, ele estava de costas para o adversário e o movimento do braço, a defesa entende que é um movimento natural de proteção. É possível perceber que não há dolo em atingir o adversário. É importante salientar também que o adversário ele recebeu atendimento médico, não teve nenhum tipo de sequela, continuou na partida. Tá? O atleta Gustavo, como o nosso procurador salientou, ele é primário. À época do fato, ele era menor de idade. E dessa forma, de forma bem sucinta, a defesa requer que a condenação seja na pena mínima e seja substituída por advertência. Sem mais, presidente, essa defesa. Obrigado, doutor. Então, eu tinha dito que o segundo, mas na verdade ele recebeu um cartão vermelho, né? Segundo amarelo. Segundo amarelo, mas aqui o motivo está com um cartão vermelho? Na súmula tá segundo Segundo amarelo. amarelo. Depois, né? Não. Pois não, com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. Bom, acho que as imagens foram importantes, trazem um esclarecimento. A verdade é que existe esse contato entre o braço e o rosto do outro atleta. Isso nem a defesa nega. O que me parece é que não foi no sentido de garantir ali o lance ou alguma coisa nesse sentido. Então, senhor presidente, acho que dado talvez a falta de cuidado ou algo nesse sentido, me parece que alguma sanção é necessária. Porque faltou algum zelo ali na forma de aproximação. Mas eu acolho a tese da defesa e aplico uma pena de advertência. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Abrão. Com o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Felipe. Também acompanho o relator, presidente. Vendo o lance ali, deu para ver que, na verdade, ele tinha o domínio da bola, acabou para proteger, aquela mania que o jogador às vezes tem, né, de colocar o braço para proteger a bola, não deveria ter feito. Então, nesse sentido, como salientou, o doutor Alexandre merece sim a reprimenda, mas acho que a advertência fica de bom tamanho nesse lance. Obrigado, doutor Felipe. Eu também acompanho o voto do relator, então, por unanimidade, uma pena de advertência. Até mais, tchau, tchau. Que é 8.0. Eu passo a palavra agora ao doutor Abrão, relator do processo 840 de 2023. Doutor Abrão, com a palavra. Processo 840, 2023, Portuguesa versus Taubaté. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, que esta subscreve e denuncia Alisson Maurício Portela Barbosa como incurso no artigo 258 do CPJD. Ou seja, por ser advertido anteriormente por impedir um ataque promissor, foi advertido novamente por retardar o reinício do jogo, chutando a bola para longe, com o jogo paralisado após um gol da sua equipe. Esse atleta, apesar do sub-20, é profissional. Adianto que é primário. E recebeu o segundo cartão amarelo. Isso é só esse é o relatório, senhor presidente.
Obrigado, doutor Abrão. Doutor Daniel, tem alguma prova a produzir? Boa tarde, presidente. Sem provas. Sem provas. Eu passo a palavra ao doutor Vinícius. Reitero os termos da denúncia, presidente. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, doutor Daniel. Novamente, quero desejar uma ótima tarde a todos, essa nobre turma jogadora, na figura do presidente, doutor Ricardo. Bom, o lance é bem sedimentado nesse tribunal, é um lance de apresentação de segundo cartão amarelo, e apesar de retardar o início da partida, o que não nega o denunciado, não houve nenhum motivo que ensejou atrapalhar o reinício da partida. Na verdade, houve o lance do gol da Portuguesa, o atleta chutou a bola para longe na comemoração, o juiz entendeu por bem apresentar-lhe o segundo cartão amarelo e, por conseguinte, sua expulsão, mas em nenhum momento ele retardou o início da partida ou causou nenhum dano à sua ocorrência. Desse modo, venho requerer que o mesmo seja advertido, que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência, ou, caso não seja esse o entendimento, que o mesmo venha a ser punido com a pena mínima. É o que requero. Obrigado, doutor. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, apesar de ser sub-20, mas levando-se em conta como profissional, apesar de ser primário, segundo cartão amarelo, eu vou aceitar a solicitação do advogado como uma partida por ter recebido o segundo cartão amarelo. Uma partida. Uma partida. Pois não. Doutor Alexandre. Senhor presidente, cumprimentando aqui a defesa realizada, a sustentação da Procuradoria, eu cumprimento o relator pelo seu voto e o acompanho. Doutor Felipe. Eu vou pedir vênia, eu vou divergir do relator, eu vou votar por uma partida também, mas eu vou converter em advertência, tendo em vista que não me parece tão gravoso, e ainda mais que depois ele fez isso, comemorou o gol e depois ainda teve o... Me tá fugindo a palavra que eu queria falar. Que sabor de ser expulso. Não só isso, o outro time teve o acréscimo, daí o outro time fez o gol e empatou o jogo, então ele tentou fazer tentou fazer a cera e não adiantou muita coisa. Então, nesse sentido, ele já foi punido 2 vezes, né? Uma que foi expulso e outra que o time dele depois sofreu o gol. Então, advertência. Tá, eu também peço vênia ao nobre relator, mas eu vou acompanhar o voto divergente e aplico uma partida convertida em advertência. Então, por maioria, o atleta vai ser advertido. Na verdade, seria por empate, né, senhor presidente? Empate, o benefício... Como houve um empate, o benefício... Eu não sei se tem aí essa escolha aí no sistema, mas aí... Não, é Então maioria. é maioria. É Fica assim, maioria, Porque tecnicamente seria isso, empate no empate benefício. é que aqui não tem um empate, só na partida, né? Parece que empatou, né? Aqui, é. Eu passo novamente a palavra ao doutor Abrão, relator do processo 842 de 2023. Processo 842/2023, Rio Claro versus Portuguesa Desporto. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, que esta subscreve, denuncia Alain Davi Dotti como incurso nos artigos 258, 243C e 234F, parágrafo 1º do CBJD. Ou seja, na saída para o intervalo, o técnico da equipe da Associação Portuguesa de Esportes veio na direção da equipe da arbitragem questionar o cartão amarelo recebido.
Em seguida, o mesmo sai dizendo, aspas, está de brincadeira, está de sacanagem, fecha aspas, gesticulando de forma desrespeitosa. Após ser expulso, o mesmo volta em nossa direção e continua dizendo, aspas, a gente se encontra lá em São Paulo. O mundo da bola gira. Você está mal intencionado, mau caráter, fecha aspas. Esse é o relatório, senhor presidente, observando que o senhor Alain é primário. Obrigado, doutor Abrão. O doutor tem provas? Sim, Tenho sim, senhor presidente. O senhor Alain está presente para prestar depoimento. sou ouvido. Por favor, senhor. Pegou o documento? Já. Boa tarde, senhor Alain. Muito obrigado pela sua presença aqui no tribunal. Eu vou pedir inicialmente que o senhor responda as perguntas do relator. Senhor Alain, boa tarde. Tudo bem? Senhor Alain, o senhor deve ter ouvido o relatório do juiz. Você pode confirmar ou não o que o juiz relatou aqui na súmula? Como foi? Boa tarde a todos. Satisfação poder estar aqui. Na verdade, eu fui sim reclamar ele, né, no primeiro amarelo. Da forma que ele me deu o amarelo, não era nem para mim ter tomado o amarelo. Era um jogo decisivo que valeria a classificação para a terceira fase, né? Um jogo muito importante. Aí eu fui questionar ele de uma maneira, pô, conversei com ele, falei, pô, você está de brincadeira, tá? Vai me dar um amarelo porque eu falei pro treinador dele cuidar da equipe dele? Aí não, né, meu? Aí tá de sacanagem. Aí ele me deu o amarelo, realmente eu votei para ele, só só corrigindo que eu não chamei ele de mau caráter, eu só falei para ele que ele ia ser punido por Deus, porque o que ele fez no jogo era muito grave. Ter me expulsado sem merecimento, sem ter reclamação nenhuma, por eu ter advertido ele, né, perguntado por que ele tinha me dado o cartão amarelo, se o treinador dele estava mandando trocar meu jogador que tinha caído próximo ao banco dele. Ele não tem que falar com o meu jogador e nem mandar trocar. Aí gerou essa discussão no intervalo e depois eu fui, realmente falei para ele, mas não chamei ele de mau caráter, só falei que ele ia ser punido por Deus. O que você tem a dizer a respeito dessa pequena frase? A gente se encontra lá em São Paulo. Não, porque quis dizer assim, porque às vezes, quando você vai jogar no interior, é um árbitro e São Paulo, de repente, é outro, né? Que ele vai apitar aqui em São Paulo também. Você vai apitar em todo lugar, mas sem ameaças nenhuma. Não teve nenhuma intenção? Não, nenhuma. Tanto que ao final do jogo, ele conhecia meu auxiliar, que era o César, ele pediu, falou para o César conversar comigo. Então eu falei, não, estou tranquilo. Ele sabe que não deveria nem ter me dado o primeiro cartão no intervalo, um jogo daquele, na importância do jogo, mas sem mal intenção de querer, quem sou eu para ficar ameaçando, ainda mais no futebol, que a gente sabe que a punição é dura, e a gente está vivenciando todo dia isso aí, né? Primeira vez que você está aqui? Já Primeira vez. nunca foi punido? Como treinador, não, mas quando jogava bastante. Eu estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senador, tudo bem? A função do Boa senhor, tarde. o senhor era o técnico, é isso? Exato. Tá, e antes de começar o jogo, antes desse episódio aqui relatado, o senhor e o árbitro já tinham se estranhado? Foi só nesse momento? Não, 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 porque ele nunca apitou nossos jogos também, não conhecia ele. Mas nessa mesma partida ali, já no início, foi tendo um estranhamento que chegou nesse resultado que o senhor falou? Como é que foi esse processo? Não, não teve. Foi assim, como eu falei para você, era um jogo decisivo, um jogo muito tenso. E nosso jogador sofreu a falta perto da linha da diária do treinador deles. Ele mandou ficar trocando nosso jogador. Vai inibir, entrou o médico dele para trocar. Eu falei, não, não, você não tem que cuidar do meu jogador, você tem que cuidar do seu time. Aí ele veio,
né, um pouco de torcida estava e me deu amarelo. Aí só fui questionar o motivo do cartão amarelo. Aí o senhor gesticulou, mostrou a mão para ele de alguma forma, além do que falou? O No senhor- primeiro amarelo, não. E depois o episódio... Não, depois eu só fui atrás dele, só perguntei para ele porque ele tinha me dado o amarelo. Aí realmente eu falei, você está de brincadeira, está de sacanagem. Aí ele falou, não, não estou de sacanagem, está aqui o vermelho. Aí eu questionei ele nesse sentido. É porque ele alega aqui que o senhor teria gesticulado também de forma desrespeitosa. O senhor se lembra de alguma coisa nesse sentido? Não, Fez não, algum gesto para ele? não porque estava auxiliar, estava todo mundo perto e todo mundo estava ouvindo e não teve nenhum gesto, foi mais verbalmente. Tá certo. Senhor presidente, da minha parte, me sinto satisfeito. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Felipe. Também estou satisfeito, presidente. Acho que os esclarecimentos aqui o doutor Abrão já solicitou. Ele falou que o senhor Alan falou que não falou essas palavras aí de mau caráter. Também essa questão aí da ameaça do agente se encontra lá em São Paulo, acho que ele já esclareceu. Também o doutor Alexandre já fez as indagações dele. Eu estou satisfeito. Obrigado, doutor Felipe. Doutor, doutor, algum esclarecimento? Pois não. Senhor Alain, há quanto tempo o senhor está trabalhando como treinador? Estou desde 2010. 3 anos. O senhor era atleta? 2010. 2010, nossa. Eu era auxiliar do Paulo Roberto. Aí, 2021, eu segui essa carreira agora no Sub-20 da Portuguesa de treinador. E o senhor está lá há quanto tempo? Na Portuguesa? Vai fazer 2 anos e meio. 2 anos e meio. Como treinador, o senhor falou que o senhor nunca esteve aqui no tribunal, nunca respondeu. Não, Como treinador, não. treinador não. Só como atleta. Só como atleta. Atleta, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu também joguei na Várzea, também eu ia meio expulso. Eu vou agradecer. Eu era zagueiro, né? Tinha que não tem jeito. Faz parte da função. O senhor Alain, eu vou agradecer a sua presença aqui, vou pedir para o senhor aguardar no Obrigado. final da ação. Com a palavra, doutor Vinícius. Obrigado, presidente. Antes de analisar os fatos conduta por conduta, eu gostaria aqui de ressaltar que o depoimento pessoal por si só não afasta a presunção relativa de veracidade. Para infirmá-la, há necessidade de produção de outras provas, como oitiva de testemunha, sendo que diversas estavam presentes aqui nos fatos em debate. E no que toca à primeira conduta, o senhor Alain confirmou aqui de fato que falou para o árbitro, está de brincadeira, está de sacanagem, e na visão da Procuradoria, essas palavras configuram aqui uma reclamação desrespeitosa e é contrária à ética e à disciplina desportiva. E após ser expulso, vem aqui a segunda conduta, que também confirmada por ele, né? A gente se encontra lá em São Paulo, o mundo da bola gira, é o que ele falou para o árbitro. Na visão da Procuradoria, isso configura, sim, uma ameaça e está aqui confirmada, confessada pelo senhor Alan. E o que está em debate, que ele nega e disse, mas reitero aqui que a presunção de veracidade da súmula não foi firmada, é a terceira conduta, quando ele diz, você está mal intencionado, mau caráter. E na visão da Procuradoria, essas palavras ofendem a honra do ofendido, extrapolam os limites de uma reclamação desrespeitosa e configuram, na visão da Procuradoria, o artigo 243-F. Sendo assim, presidente, a Procuradoria postula pelo acolhimento integral da denúncia. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Daniel. Inicialmente, gostaria de cumprimentar novamente essa turma de jogadores, essa doutora Procuradoria, a secretaria aqui representada pelo doutor João. Bom, quanto aos fatos elencados, acho que o depoimento foi bem contundente em destacar tudo o que ocorreu na partida e principalmente em desvirtuar o enquadramento aos artigos 243C e F, visto que inexistente qualquer tipo de ameaça ou ofensa à honra, o treinador denunciado aqui reconheceu que usou de palavras que talvez não deveria ter utilizado, principalmente na questão do nos vemos em São Paulo, mas em nenhum momento ele teve o condão de ameaçar, injuriar ou, de qualquer modo, ofender a honra do árbitro, que inclusive não constatou em súmula que se sentiu ofendido com as falas do treinador. Além disso, quero destacar aqui as circunstâncias atenuantes referentes ao caso, principalmente a primariedade do denunciado
e também o seu comparecimento aqui em sede desse tribunal para prestar seu depoimento. Deste modo, venho requerer a desclassificação dos artigos 243-C e F para o artigo 250 do CBJD, em mero ato hostil, e com relação ao artigo 258, requerer que ele seja condenado à pena mínima convertida em advertência. É o que requer. Muito obrigado, doutor. Com a palavra, doutor Abrão. Senhor presidente, considerando o depoimento do senhor Alain Davi Dotti, presença dele aqui no tribunal, por ser primário, eu vou considerar o artigo 243-C uma multa de R$ 100. Em relação ao 258, uma partida. E vou desconsiderar e atender o pedido da defesa em relação ao 243F. Que me parece que, de fato, não houve ofensa. No 243C, o senhor aplicou a multa mínima no valor multa de mínima. R$ 100, né? R$ 100. Tá. E a suspensão? Tem um prazo de suspensão nesse artigo. Pode ser uma partida. É de 30 perdão. a 120 dias. Então, só a mínima. Pena mínima, então, de 30 dias. Tá, então, só para entender, Ah. no artigo 258, o senhor vai aplicar uma partida de suspensão. Uma partida de suspensão. Tá. No 243C, 30 dias de suspensão mais uma multa no valor de R$ 100. Isso. E absolvê-lo na denúncia no 243F. F. Aí é absolvição. Não foi, não achei que não foi tão Foi absolvido. agravante. Pois não. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Agradeço aqui os esclarecimentos, inclusive a presença do próprio técnico. Cumprimento o relator aqui pelo seu voto. Senhor presidente, eu, na verdade, sigo parcialmente a solução adotada pelo relator, mas peço vênia para divergir em parte. Eu acolho a sugestão de aplicação de uma partida pelo 258, mas eu desclassifico a aplicação do 243C e 234F, substituindo ambos por uma pena pelo 250 também de uma partida. Eu acho que não é negado que houve aqui o desentendimento, mas me parece que não foi na proporção que se colocou inicialmente também. E não consigo fazer mais ressalva do que isso, doutor que apresentou a defesa, porque me parece que tinham testemunhas que puderam presenciar e poderiam ter vindo aqui também falar nesse sentido. Então, a gente fica realmente só com a palavra aqui do técnico em relação ao assunto, mas me parece que esclareceu satisfatoriamente. Então, senhor presidente, pelo 258 uma partida e desclassifico o 243C e 234F para 250 mais uma partida. Então, seriam duas partidas. Pois não, então acolhe o pleito da defesa pela desclassificação. É que seria na mínima da defesa, eu coloco uma partida e uma partida. Acolho a desclassificação, mas não na quantidade de sanção solicitada. Pois não. Doutor Felipe. Eu vou pedir vênia também, eu vou votar de uma forma diferente. Inclusive, vou dar um voto de confiança aí para o senhor Alain, que veio aqui nos prestar os esclarecimentos. Com relação ao 243C e o 243F, eu vou absolver em ambos os casos. A ameaça aí também a questão da ofensa à honra. Já no 258, eu vou votar pela aplicação de 3 partidas, tendo em vista que me parece que a conduta foi bem gravosa. Inclusive, ele já tinha um amarelo e ele não toma o segundo amarelo, ele toma um vermelho em cima do amarelo. Então, nesse sentido, acho que 3 partidas no 258 fica de bom tamanho. Acho que na prática ficou parecido com o que votou o doutor Alexandre, mas as razões os artigos são diferentes. Pois não. Eu vou acompanhar aqui o voto dado pelo doutor Alexandre. Me parece aqui, inclusive parece que o pleito do doutor Daniel, no 243C, no 243F, era desclassificação com uma partida. E no 258 era uma partida convertida em advertência, né? Só para entender. Então, eu vou acompanhar o voto divergente apresentado pelo
pelo doutor Alexandre. Então, para que a gente possa... Eu vou acompanhar o voto dele, tá? Então, no 2581, a partida, desclassificando o 243C e o 243F para o 250, com uma partida de suspensão. Então, totalizando 2 partidas. Não, não. Então, ficou aqui por maioria, o voto proferido pelo doutor Alexandre. E uma no 250. Obrigado, doutor. João, não precisa botar aqui. Eu passo a palavra ao doutor Felipe, relator do processo 860 de 2023. Pois não. Oi? Nós temos que voltar, né? Bem lembrado. Então, eu passo a palavra ao doutor Alexandre, relator do processo 835 de 2023. Só acho, pronto. 835/2023, Ituano versus Guarani. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia como infrator o senhor João Pedro de Paula Amaro Souza por infração 250 do CBJD, da equipe do Ituano, por ter sido expulso após ser advertido anteriormente por segurar assintosamente seu adversário, demonstrando desrespeito ao jogo. O mesmo também calçou o adversário número 2, senhor Cauê Rafael de Souza, da equipe do Guarani, de forma temerária na disputa de bola. Informa que o atleta atingido não necessitou de atendimento médico. Também denuncia o senhor Álvaro José Oliveira Dias, também da equipe do Guarani, por ter sido expulso após o atleta, quando terminou a partida, veio em direção à equipe de arbitragem com o dedo em riste, proferindo as seguintes palavras, abre aspas: vocês são uma vergonha, a Federação Paulista é uma vergonha, vocês são ridículos, precisam voltar para a escolinha,
ridículos, isso é uma bagunça. E também denuncia, por fim, o senhor Assis de Oliveira, dirigente do Guarani. Consta que no campo de observações eventuais de súmula da partida, após o término, o denunciado invadiu o campo e se dirigiu à equipe de arbitragem, dizendo, abre aspas, aliás, contestando de forma assintosa, dizendo as seguintes palavras, abre aspas, vocês são ridículos, inverteram vários lances, não deixaram a gente jogar. E pode me relatar, sou diretor das categorias de base. E pede a aplicação também das penas 258, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Vinícius. Presidente, aqui com relação ao senhor João Pedro, eu reitero os termos da denúncia. Com relação ao infrator, seu Álvaro José Oliveira Dias, como bem colocou o relator, ele proferiu aqui palavras bem graves e, na minha visão, eu ficaria até na dúvida, eventualmente capitularia até no 243F, mas não obstante, está capitulado 258, sempre lembrando que os auditores não estão vinculados à capitulação feita na denúncia, podendo enquadrar também os fatos em outro artigo, caso entendam que seja o 243F. Eu acho que merece uma reprimenda extremamente grave, porque fala que os árbitros são uma vergonha, a federação é uma vergonha, são ridículos, precisam voltar para a escolinha, ridículos, isso é uma bagunça. Então, é de extrema gravidade e também o CBJD, no momento da dosimetria da pena, permite, quando a conduta é grave, exasperar a pena. Na mesma linha também, presidente e nobres auditores, eu entendo que no caso do infrator Assis de Oliveira são extremamente graves e também, na visão da Procuradoria, com data máxima vênia, a colega que fez a denúncia, eu ficaria na dúvida e eventualmente capitularia também do 243F, e vossas excelências também, repita-se, não estão vinculados à capitulação feita na denúncia e podendo enquadrar o fato em outro artigo. Ele profere palavras extremamente graves aos árbitros, vocês são ridículos, inverteram vários lances, não deixaram a gente jogar, pode me relatar, sou o diretor das categorias de base. Então, na mesma linha da argumentação anterior, presidente, a Procuradoria entende que são duas condutas extremamente graves, imaculam aí entidades, arbitragem e merece uma reprimenda exemplar. Sendo assim, esse é o pleito da Procuradoria, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Fábio. Nos dois? Então, eu vou pedir para o doutor Alexandre dar um resumo das defesas que foram votadas. 8, 3, 5, só um minutinho. Defesa de Ituano, senhor presidente, em razão do senhor João Pedro. Resumidamente, fala que foi um lance na disputa de bola, sem maiores gravidades. Nesse sentido, pede-se a absolvição do atleta ou pena mais gravosa, mínima possível, se possível. Em relação a Álvaro José Dias, que é o outro atleta do Guarani, a defesa que o primeiro denunciado apenas dirigiu a palavra sem a intenção de ofender a honra, que isso foi feito dentro de um contexto de jogo, que, conforme relatado na súmula, em nenhum momento houve qualquer insulto ou agressão verbal em face ao trio de arbitragem, assim não teria ferido fair play, pede absolvição, ou então a aplicação do benefício do 180, inciso 4º, que seria o da não reincidência, e ainda assim benefício de aplicação de penas mínimas. E acho que não tem do senhor Assis de Oliveira só.
Acho que não tem a defesa dele. Deixa eu ver aqui. Que é o diretor. São dos dois atletas, senhor presidente. Eu não estou achando aqui do Assis de Oliveira. Aí eu não sei se a defensoria vai fazer. Não tem defesa do... Assis de Oliveira, é no mesmo, desculpa. É que o nome está todo junto, parecia um nome só. Álvaro Assis, Dias e Assis, parecia um nome só. São dos dois, senhor presidente. Esses segundos argumentos são em relação aos dois já da equipe do Guarani. Pois não. Então podemos passar ao voto. Senhor presidente, considerado o quanto trazido aqui na defesa, mas também o quanto sustentado pela Procuradoria, acho que temos questões graves a serem analisadas. Em relação ao atleta João Pedro e a alegação do lance em que ele teve a participação com a expulsão, eu aplico uma partida de suspensão. Em relação ao senhor Álvaro José Oliveira Dias, que proferiu as palavras graves, não só em relação à arbitragem, mas à própria federação, eu peço vênia ao procurador para não reclassificar a tipificação, porque eu pessoalmente entendo que depois de qualificado, a defesa tendo se manifestado em cima da tipificação trazida, não é o momento mais adequado. Talvez se as partes estivessem presentes para poder falar a respeito disso, poderia abrir aqui uma exceção, mas mantenho no 258, mas isso não impede que faça a aplicação de uma pena proporcional à gravidade. Então eu sugiro a aplicação de 3 partidas de suspensão, senhor presidente. E, por fim, em relação ao senhor Assis de Oliveira, também da equipe do Guarani, eu aplico, na verdade, eu absorvo, tal 258, 258B, mas eu entendo que eu aplico de maior gravidade e aplico 30 dias de suspensão com R$ 2.000 de multa ao dirigente. Mas em qual artigo? No 258B, que é o... Aliás, a multa, desculpa, senhor presidente. 258 é em dias e o 258B é a multa, é isso, falei errado. Não é isso que absorve, era um outro caso aqui que eu tinha notado pelo 184, mas não é nesse que se aplica. Aplico nos dois, 258, 30 dias e 258B, R$ 2.000. 258B também não tem. Também Peraí, que tô falando bobagem. Peraí. Onde que eu tirei a multa aqui? Peraí. 258. O que é o 258B? Será que eu não sei invadir? O doutor entendeu que seria ameaça? Não entendo que seja ameaça, acho que é grave a conduta. Eu vou aumentar, senhor presidente, eu vou manter no 258, porque o 258B é a questão mesmo da invasão. Isso, estava certo. Eu anotei uma coisa da multa que não era aqui, mas estava certo, eu absorvi um pelo outro. O 258 absorve o 258B. Isso, mas eu aumento a pena de dias, senhor presidente, de 30 para 60 dias. 60 dias. Tá, isso no caso do diretor. Isso. Tá. E no caso do atleta, mantém no 3 partidas. 3 partidas. E no caso do João Pedro, não Uma partida. Mas não convertido em advertência. Não. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Abrão. Senhor presidente, eu vou acompanhar o nobre relator, João Pedro, uma partida, Álvaro, profissional também, 3 partidas, e o diretor foi bastante arrogante, 60 dias. Perfeito. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Felipe. Vou acompanhar o doutor Alexandre aqui no caso do João Pedro, segundo cartão amarelo, né? Uma partida acho que fica de bom tamanho. Só me esclarece uma dúvida, doutor Alexandre. No terceiro caso do Assis, foi 60 dias no 258, né? Isso. Você considerou o concurso formal aqui, Isso. né? Isso. Eu acompanho também nessa questão, 60 dias com o 258 sendo absorvendo no caso do 258B. Parece também questão de uma conduta só que acabou trazendo as duas denúncias aqui. Eu só vou divergir no caso aqui do Álvaro, para majorar a pena na dosimetria. Em vez de 3 partidas, eu votaria por 4 partidas no caso do senhor Álvaro. Até na esteira do julgamento anterior, que eu comentei no caso aqui do técnico, que eu achava grave, e eu votava por 3 partidas
no 258, nessa daqui eu acho que é mais grave ainda, né? Porque ele não ofendeu somente o técnico, ele ainda conseguiu ofender mais, né? Ofendeu a federação, enfim. Eu até, inclusive, acho que dá pra gente, nossa, mesmo se nos sentirmos ofendidos com essas palavras aqui, né? Porque ele fala que tudo isso apesar do tribunal ser diferente da federação, mas enfim, eu tô até falando isso porque, né, teve um caso que eu vi em um outro tribunal de uma outra modalidade que também um diretor de um clube grande aí, ele fez inferências com relação à idoneidade do tribunal, e assim, eu acho isso extremamente grave também, toda essa questão aqui que ele falou, porque, enfim, ninguém tá obrigando ele a jogar, se ele acha que tudo é uma vergonha, enfim, que tem que voltar pra escolinha, ele vai praticar outro esporte, enfim, vai ter outra atividade, enfim, para mim parece bem grave, então só nesse sentido que eu voto por uma pena um pouco maior do que votou o Dr. Alexandre. Eu votaria por 4 partidas. Então, resumindo, eu acompanho o Dr. Alexandre no primeiro e no terceiro caso, né, do atleta do Ituano e também do diretor, e só com relação aqui ao atleta do Guarani, que eu votaria em vez de 3 partidas, em 4 partidas. Perfeito. Muito bem. Eu peço vênia ao relator, mas vou divergir com relação ao senhor João Pedro. Eu vou aplicar para ele apenas uma advertência. No caso do senhor Álvaro, eu vou acompanhar o voto divergente apresentado pelo doutor Felipe. Vou mantê-lo no 258, pela mesma fundamentação apresentada pelo doutor Alexandre, mas vou aumentar a pena para 4 partidas de suspensão, também pela mesma fundamentação apresentada pelo doutor Felipe. E, no caso do diretor, eu mantenho a decisão de 60 dias. Senhor presidente, só Pois em não. relação ao senhor Álvaro José de Oliveira, Pois. que o senhor segue a divergência de 3 para 4 partidas, e me parecendo gravosa a conduta e que o empate o beneficiará, eu peço, ainda em tempo da conclusão do julgamento, para alterar o voto para 4 partidas também. Perfeito. Então, o doutor Abrão acompanha também a Acompanho. divergência apresentada pelo doutor Perfeito, Felipe. Então, perfeito. por unanimidade, 4 Ok. partidas no caso do senhor Álvaro, 60 dias também por unanimidade no caso do senhor Assis, e por maioria, 1 partida no caso do senhor Pedro, porque eu votei pela advertência. Agora vamos passar os votos aqui. Eu só vou pedir ao doutor Alexandre e ao doutor Abrão a alteração da... Tem que alterar, porque já... O doutor Abrão também já tinha feito o voto. O doutor Abrão também conseguiu alterar o voto? Perfeito.
Hoje é 11, né? 12. Agora sim, eu passo a palavra ao doutor Felipe, relator do processo 860 de 2023. Processo 860 de 2023, Clube Atlético Mogi das Cruzes contra Barcelona Esportivo Capela, Paulista Sub-13, em que é denunciado o senhor Fernando Vasco de Souza, do Atlético Mogi, no artigo 223 do CBJD. Consta da denúncia que, conforme se verifica de comunicação de irregularidade do DCO da Federação Paulista de Futebol, o treinador Fernando Vasco de Souza não cumpriu a punição que lhe foi imposta pelo egrégio TJD, referente à ata número 58 de 2023, do dia 4 de julho de 2023. Consta aqui a comunicação de irregularidade. Observação: o treinador não efetuou o cumprimento da punição imposta pelo TJD referente à ata número 58 de 2023, do dia 4 de 7 de 2023. No processo 578, ele tinha sido suspenso por uma partida. A próxima partida seria no dia 30 de 7 de 2023, e ele não cumpriu essa suspensão de uma partida. Não constam antecedentes. É relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Vinícius. Obrigado, presidente. As informações prestadas pelos representantes da Federação Paulista de Futebol também gozam de presunção relativa de veracidade. Aqui há comunicação de irregularidade do departamento, confirmando que o denunciado não cumpriu a punição. Sendo assim, está evidenciada a infração ao artigo 223, presidente. Sendo assim, postulo pelo acolhimento integral da denúncia. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Só um minutinho aqui que eu estou Pois dando uma... não, fica à vontade. O site, acho que da federação está fora do ar, não estou conseguindo. Eu queria pegar a tabela de jogos. Porque eu não sei se o Sub-13 deu uma parada e voltou. Mas eu não sei se ele atuou como técnico em outra categoria. E eu tô achando estranho porque esse processo foi eu que participei desse 578, 4 de julho, eu lembro porque era meu aniversário, inclusive. E a gente ficou aqui um tempão. Parabéns. E ele tinha sido denunciado porque ele não havia cumprido uma suspensão automática nesse 578. Ele não havia cumprido uma suspensão automática. Teoricamente, a informação não chegou nele. E aí ele foi punido no 258, né, foi desclassificado para o 258 e deram uma partida no dia. E aí é estranho porque, novamente, parece que a gente não sabe de onde que era aquela punição automática. Naquele dia a gente já não sabia, no 4 de julho. E aí, novamente, ele participou de um jogo sem saber que estava suspenso, né, em tese pela comunicação do departamento. E aqui consta também que ele consta como não reincidente, né, como primário no próprio processo. Por isso que eu me atrapalhou Não um está tendo pouco. acesso? Eu não conseguia acesso na tabela só. Tá, então o senhor quer requerer o adiamento para poder fazer esse levantamento e na próxima sessão Pode ser, apresentar a defesa? então. Eu posso requerer o adiamento, por Pode. favor? Então, fica definido o pedido do doutor Fábio pelo adiamento do processo. Obrigado, presidente. Pois não. Eu passo a palavra agora ao doutor Alexandre, relator do processo 861 de 2023. 861, 2023, Paulista Feminino Amador, Pinda Ferroviária versus Realidade Jovem.
A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia a agremiação da Pinda Ferroviária por infração 203 do CBJD. A portaria 127, de 21 de agosto de 2013, determinou que o estádio Dr. Antônio Pinheiro Júnior, da cidade de Pindamonhangaba, está vetado para quaisquer eventos organizados pela Federação Paulista de Futebol em razão da não apresentação de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, com status de irregular e vigente. A ausência de providências capazes de impedir ou reverter a situação irregular em tempo não permitiu que a partida fosse realizada, ensejando a necessidade de responsabilização da agremiação na forma do tipo previsto no 203 do CBJB, senhor presidente. Parece que foi juntada uma defesa, né? Tem defesa, né? Isso, deixa Eu eu vou achar pedir ao aqui. doutor Alexandre um resumo da defesa. A defesa apresentada, senhor presidente, alega que, por motivo extraordinário, não promovido pela denunciada, o laudo de AVCB, cita o número, foi renovado e emitido no dia do prazo limite, porém após o horário do expediente da federação. E mesmo assim foi aprovado, renovado, devidamente encaminhado. Que então o motivo extraordinário ensejaria não aplicação da sanção e pede que ela seja julgada totalmente improcedente. Eu só não estou identificando, senhor presidente, que o horário, eles juntam um print de e-mail de 9/19/35. Ainda. Me parece que eles tinham recebido até na data anterior. A verdade é que não enviaram para a federação a tempo. E A verdade é que prazo, para mais para prazo nós é que prazo. estamos na área. Tem um laudo aqui, conseguiram tirar, mas é isso. Alegam a defesa, mas a defesa se calça realmente tem documentação lastreada, mas que mandaram para a federação depois do prazo. Então, Alegam que receberam depois do prazo e enviaram depois do prazo. Essa é a defesa, senhor presidente. então vamos ao voto. Bom, Perdão, doutor. Perdão. sim. Vamos, então, agora sim o voto. Senhor presidente, como aqui já dito, trata-se do não cumprimento de requisito importante para que a partida ocorresse. Em razão da conduta da agremiação, foi cancelada a partida. Então, nesse sentido, senhor presidente, nos termos do 203 CBJD, eu aplico uma multa de R$ 2.000 mais a perda de pontos referente à partida. Feminino amador. Isso, deixa eu ver aqui. Feminino amador, senhor presidente. Mesmo assim, feminino amador, mas é o clube que é o responsável, né? Não é a categoria que cuida do AVCB. Isso serve para qualquer categoria que acontece lá dentro. Então, se fosse uma coisa por um atraso, uma conduta das atletas, da falta de estrutura, eu até entenderia, mas é o clube aqui que não toma as providências. Não aconteceria o jogo nem do feminino, nem do masculino, nem de amador, nem de profissional em não ter o AVCB. Então, nesse sentido, eu aplico os R$ 2.000 mais a perda de pontos. Porque a pena de pontos me parece que não é uma opção, ela é uma obrigação em decorrência do artigo. A partida, ela foi marcada. Doutor Abrão. De fato, senhor presidente, não importa se é sub-10, sub-9, sub-1, não importa. A responsabilidade é do clube. E eu vou acompanhar o voto do relator. É que no caso, doutor Abrão, no caso do artigo 182, o artigo do 182 estabelece o seguinte: as penas previstas neste código serão reduzidas pela metade quando a infração for cometida por atleta não profissional ou por entidade que participe de competição que congregue exclusivamente atletas não profissionais. Ok. Isso é o que determina o artigo 182. Perfeito. Por isso é que sempre há a solicitação do artigo 182 quando as competições ou o atleta estejam... Senhor presidente, se me permite, doutor Abrão, mas também é reincidente, então uma coisa quase que anula a outra. Por isso que eu mantive já considerando reincidência e o benefício. Não, eu estou dizendo isso porque às vezes fica parecendo... Não,
Não é que não anula, não é, é que a consequência prática chega a esse... Sim, sim, mas quando eu falo anula é do ponto de vista do meu entendimento de aplicação da sanção. Eu entendi. Nesse caso, então, do 182, seria interessante aplicar R$ 4.000 e aplicar em seguida o Não, o senhor pode... 182? Não. É que esse argumento de que tanto faz o negócio, Ah, esse 182 ele é utilizado porque o código prevê isso Sim. nessas situações, sim, né? Eu entendo os argumentos do senhor e tal, perfeito. que a responsabilidade não é do Ah. atleta, não é do clube e tal, mas o código prevê nestas condições específicas que a pena vai ser reduzida pela metade. É por isso que eu fiz Mas essa nesse caso, colocação. então, O senhor pode dar R$ 2.000 Mas- já, porque vai até 100.000. pois é, eu sei, mas nesse caso, então, por ser reduzir pela metade, não importa os 2.000 para reduzir para 1.000? Não? Não, o senhor vota como o senhor quiser. Tem. O senhor Eu vota como o senhor eu quiser. acompanhei o relator. Tá perfeito. É 2.000 de multa e a perda de pontos. Não, Perfeito. A sanção, senhor presidente, eu não achei multa, mas perda de pontos, pelo menos para selecionar. Tem essa... Ah, entendi. Tá. feito esses esclarecimentos, doutor Felipe. Eu confesso que eu ia votar de uma maneira mais branda, mas depois do que sustentou o doutor Alexandre, eu acabar acompanhando nos R$ 2.000 e só fazendo a consideração de que, assim, você não ter a possibilidade do estádio, isso daí é extremamente grave. A gente já teve notícias de... Esse caso é o estádio pelo que eu entendi, do Da município, prefeitura, da sim. prefeitura, né? Mas mesmo assim, presidente, porque, enfim, se você não tem condições para ter o jogo, assim, enfim, a questão aqui do Corpo de Bombeiros, da polícia, para mim é extremamente grave, tendo em vista que a gente já teve caso enfim, de desastre, enfim, de cair sabe o que arquibancada e coisas então, nesse sentido. mas sabe o que eu acho? O futebol feminino, ele tá tendo algum destaque, ele está começando a aparecer porque os clubes grandes, para participarem de competição, eles são obrigados a manterem o esporte feminino também. A CBF os obriga. Neste caso que nós estamos tratando de futebol amador feminino. Então, é muito mais fácil não tê-lo do que tê-lo. Então, às vezes, não para nós, eu entendo, na minha concepção, quando nós aplicamos uma pena um pouco mais elevada para esse tipo de categoria, a gente pode estar penalizando quem não tem absolutamente nada a ver com isto, que são as atletas. Que é muito mais fácil chegar lá e dizer, olha, infelizmente não temos condição de manter mais o time e o time acabou. E pelo que foi relatado na defesa, foi feita a inspeção, o estádio mostrou condições, é que eles não apresentaram em tempo hábil, o que não muda nada. Mas quando a gente penaliza com valores, esse tipo de agremiação, quem está competindo, nós temos que analisar esses lados também econômicos, porque senão nós vamos acabar penalizando, dando um tiro em um e acertando quem a gente não quer. Mas essa é a minha modesta opinião. Senhor presidente, se me permite, só respeitando suas colocações e concordando com uma parte delas, eu entendo que se fosse algo específico que a categoria tivesse proporcionado, tivesse gerando a multa, eu poderia ter esse olhar, como já aconteceu aqui, atraso, em época de pandemia, questão de atraso por causa de máscara. Agora, isso eu entendo que é uma coisa mais amplo, é o clube como um todo. Como eu disse, se qualquer categoria fosse jogar ali, fosse feminina, amadora ou profissional, teria que ter isso regularizado. Então, me parece que a instituição precisa entender a responsabilidade do AVCB. Perfeito. Então, aqui eu peço vênia ao nobre relator, mas eu vou aplicar uma multa de R$ 100 e com a perda dos pontos previsto no artigo 203. Olha, eu tenho parecido de
O que surge, que aparece de time aí, cada vez agora aparece um. Eu passo a palavra agora ao doutor Felipe, relator do processo 865 de 2023. Foram adiados. O 862 e o 863 foram adiados. Pois não. Processo 865 de 2023, partida Rio Claro Futebol Clube contra Independente Futebol Clube, Paulista Sub-13, que é denunciada a agremiação do Rio Claro no artigo 206 do CBJD. Consta da denúncia que houve um atraso de 10 minutos no início da partida devido ao atraso na entrega de documentos dos atletas e também alterações no número da camisa na relação dos jogadores por parte da equipe do Rio Claro. Acréscimos devido a paralisações, parada técnica obrigatória em ambos os tempos, atendimento aos atletas e substituições. Consta também a questão de que o Rio Claro é reincidente específico do artigo 206. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Vinícius. Obrigado, doutor. Doutor Fábio. Presidente, é que era a pena mínima também, é a defesa. Perfeito. Doutor Felipe. Eu vou votar pelos 1.500 reais, presidente. Inclusive, na esteira acho que do primeiro julgamento que a gente teve aqui hoje, eu poderia eventualmente dobrar em relação à reincidência, mas daí também tem a questão do 182. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem a questão do 182 também. Enfim, 1.500 reais pelos 10 minutos de atraso. Perfeito. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a solução adotada pelo relator e acompanho. Obrigado, doutor Abrão. Sem muita boa vontade, eu vou acompanhar o relator, senhor presidente, porque essa responsabilidade é do clube, viu? Perfeito. R$ 1.500, então, o senhor acompanhou, né? Exato. Eu também vou acompanhar o voto do relator, então, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 1.500. Doutor Felipe precisa juntar o voto. É verdade. Agora Não foi. entrei aqui. Não, foi o do doutor Abrão. Claro. 865, né? Agora entrou.
Obrigado, doutor. Obrigado. Com a palavra, o doutor Alexandre. 866, né, senhor presidente? Processo 866-2023, São José Esporte Clube versus Esporte Clube São Bernardo. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia a agremiação de São José por infração a 206. Consta da cronologia no campo, motivo de atraso, que culminou em atraso efetivo da partida, no atraso de 3 minutos, e pede a aplicação das multas cabíveis, senhor presidente. Profissional, R$ 200 o minuto, reincidente. Então, aplicando a tabela, senhor presidente, 3 minutos, R$ 200, 600 com a reincidência, Só um 1.200. minutinho, doutor, eu vou passar a palavra. Desculpa. A palavra, doutor. 206 está atropelando até a procuradoria aqui, com a considerando palavra, rescindência e tudo. Doutor Vinícius. Doutor Fábio. Estou só lendo aqui o processo ainda. Tá. Eu vi pela súmula, teve um atraso no início, né, por causa da entrada do mandante, em 4 minutos. E no reinício, também atrasou 3 minutos aqui. E aí teve um atraso de 2 minutos. Como é que vocês estão calculando a minutagem? É isso que eu ia dizer. Não nesse caso, nesse caso. 3 minutos a R$ 200, 600 com a reincidência 1.200. Posso fazer 6 minutos. Não entendi, não, porque eu não entendi pela... não entendi pela... Eu tô indo pela denúncia. Então, pela denúncia eu não entendi. do que Posso tá ir pela batendo. súmula. Deixa eu ver. Consta na cronologia. Bom, vai pela denúncia então, né? É isso que eu tô sugerindo pro doutor. Agora que eu entendi. Eu tenho a pena mínima. Que é o quê? É a Copa Paulista. Peço a pena mínima. Obrigado. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Desculpa ter me adiantado aqui, mas é que eu estava com a tabela aqui já fazendo as contas, na hora que o senhor falou, já adiantei o cálculo aqui. Senhor presidente, considerando os 3 minutos, R$ 200 o minuto da tabela, com a reincidência, R$ 1.200. Perfeito. Doutor Abrão. Idem e bidem. Perfeito. Doutor. Acompanha o relator. Também acompanha o voto do relator. Então, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 200. Achei que o doutor Fábio fosse pedir os 6. Ele começou a calcular ali, eu falei, opa. Normalmente eu vou pela... Eu passo a vou direto na sua, porque para mim é mais fácil pegar. Eu também vou. Ale, passa o voto. Desculpa. Oito meia meia. Já liberei aqui, presidente. Já. Certo.
Eu passo a palavra agora ao doutor Abrão, relator do processo 867/2023. Processo 867/2023, Sarjá Brasil versus São Bento. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia Leonardo Augusto Souza Moreno como incurso no artigo 258 do CBJD, da equipe do Sarjá. O relato do senhor juiz, do árbitro, reclama de forma assintosa contra as decisões da arbitragem com as seguintes palavras, aspas, eu vou ficar com atleta a menos, caralho. Vocês não são médicos, porra. Assim fica difícil trabalhar em tom de voz alta. Acrescento, senhor presidente, que esse preparador físico levou um cartão vermelho direto, é primário. Por outro lado, eu acho que deve dar exemplo aos seus garotos. Tá. Com a palavra, o doutor Vinícius. Presidente, não obstante aqui a gravidade das imputações, não foi produzida nenhuma prova, o denunciado também não compareceu a esse tribunal para prestar esclarecimentos. E entendo que está bem capitulado no 258, com base na conduta descrita pelo nobre relator. Sendo assim, possuo pelo acolhimento integral da denúncia, presidente. Obrigado. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Bom, aqui o Leonardo, aqui denunciado, ele foi expulso, consta que ele foi expulso por dizer em tom alto, eu vou ficar com o atleta a menos, caralho. Vocês não são médicos, porra. Assim fica difícil trabalhar. Tanto o caralho quanto a porra aqui são interjeições. Podem ser de baixo calão? São. Mas eu vejo que aqui o tom não é de ofensa. Foi uma reclamação justa, né? Tentando analisar o momento, por que ele falou que ia ficar sem o. Né? A súmula aqui ela peca porque acaba trazendo pouca informação nesse caso. Né? Eu entendo aqui, analisando, que foi uma reclamação justa, sem ofensa, embora com palavras de baixo calão, mas que não, não diretamente relacionada à arbitragem. Né? Ele estava reclamando aqui que ia ficar com um atleta a menos, o que faz, dependendo do contexto aqui, faz todo sentido, e que realmente os árbitros não são médicos. Se eu chamar alguém e falar que alguém não é médico, não é ofender alguém, né? E aqui é uma verdade. Eu acho que, como eu sempre costumo dizer aqui, o código, ele proíbe, ele veda que seja... veda a ofensa, o desrespeito à arbitragem. Uma reclamação sem ofensa, ela pode ser feita. Inclusive, é um direito constitucional, né? Então, eu entendo que aqui, nesse caso, ele foi expulso, mas sem ofender a arbitragem. Eu peço a absolvição do senhor Leonardo, mas caso os senhores entendam de forma divergente, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. E lembrando aqui que ele é primário, né? E trata-se aqui de um sub-11. Então, ele faz jus ao benefício do 182 também. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Abrão. Senhor presidente, vermelho direto, apesar de primário, eu acho que esse preparador físico ele deve dar exemplo aos menores. Eu vou aplicar uma pena mínima de uma partida. Perfeito. Doutor Alexandre. Senhor presidente, acompanho o relator. Doutor Felipe. Eu vou pedir vênia, eu vou votar por uma partida, mas convertida em advertência, no caso. Perfeito. Eu também peço vênia ao nobre relator, mas acompanho o voto divergente. Então, ficamos com uma partida convertida em advertência. Partida uma.
Eu passo a palavra agora ao doutor Alexandre, relator do processo 868 de 2023. Doutor Alexandre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. 868/2003, Barbarense versus Grêmio São Carlense. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia o atleta Gabriel de Almeida Salles por infração 258, parágrafo 2º, 2, expulso com cartão vermelho direto após o término da partida, enquanto o treinador de sua própria equipe, o senhor João Carlos, cumprimentava a equipe de arbitragem, foi se aproximar e proferir as seguintes palavras: professor, não conversa com eles não, esses merdas. As expressões atestam evidente desrespeito aos membros da arbitragem e pede aplicações das sanções previstas, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Vinícius. Presidente, nesse caso também não foi produzida nenhuma prova, o denunciado não compareceu a esse tribunal para prestar esclarecimentos. Ele, conforme folhas 3 dos autos, ele é reincidente no artigo 258, já foi apenado com uma partida e, como bem colocado pelo relator, quando o seu treinador conversava com os árbitros, ele se dirige ao treinador: professor, não conversa com eles, esses merdas. Então, está evidente o desrespeito ao membro da equipe da arbitragem, que também é apenado no 258, está capitulado lá, reclamação desrespeitosa ou desrespeito aos membros da arbitragem. Sendo assim, entende que a Procuradoria que está configurada a prática de infração ao artigo 258, presidente. Obrigado. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Bom, nesse caso, entendo que realmente ultrapassou a barreira aqui, né, houve um desrespeito ao xingar a arbitragem de merdas, né? Nesse caso, eu peço a aplicação da pena mínima. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Bom, considerando o quanto trazido já aqui, tanto a reincidência quanto as palavras proferidas, na verdade foi professor, peço ver, né, abre aspas, professor, não conversar com eles não, esses merdas. Ele estava falando com alguém da sua equipe, não me parece que proferiu diretamente a arbitragem, mas de alguma forma estava se referindo a eles. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu já tinha acabado a partida, não me parece que desdobrou em maior confusão, então eu aplico uma partida de suspensão. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Abrão. Eu aplico 2 partidas, senhor presidente, com todo respeito ao nobre relator. Perfeito. Doutor Felipe. Eu acompanho o voto divergente em 2 partidas, tendo em vista a reincidência. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto pedindo ofensa ao nobre relator, vou acompanhar o voto divergente. Então, por maioria, 2 partidas. 5, 4. 5, 4. Hã? 58? Pô, é verdade. 868? É o Gabriel, né? Ah. Partida 2. Levantando-se da hora. Última agora, João. Hã? Você gravou pelo 9? Foi aqui não, né? Segunda comissão. Realmente eu estou na segunda.
Eu passo a palavra agora ao doutor Abrão, relator do processo 871 de 2023. Processo 871/2023, Rio Claro versus Independente. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, que esta subscreve, denuncia César Cesário Silva, como em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Ou seja, por discordar das decisões da arbitragem com gestos e palavras dizendo, aspas, ajuda ele, porra, houve um empurrão lá, vocês são fracos, nunca vão sair da base, fecha aspas. Acrescento, senhor presidente, que esse massagista é reincidente pelo mesmo artigo. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Vinícius. Obrigado, presidente. Com relação ao relatado pelo árbitro, não há dúvida que a conduta do denunciado está prevista no artigo 258, parágrafo 2º, e como ele já foi condenado no mesmo artigo em outra oportunidade, fica claro que o caráter preventivo e educativo da pena não foi atingido e a reincidência deve ser observada no momento da dosimetria da pena, presidente. Sendo assim, postulo pelo acolhimento da denúncia, observando essa agravante. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Felizmente aqui não tenho provas a produzir contra a presunção relativa da súmula. Né? Entendo que a partir do momento a reclamação é válida, mas a partir do momento que ele fala que os árbitros são fracos e nunca vão sair da base, acho que isso é uma ofensa. Então eu peço a aplicação da pena mínima ao denunciado. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Abrão. Processo anterior, o senhor César Cesário Silva, massagista do Rio Claro, recebeu como castigo, vamos dizer, 2 partidas. Eu aplico 3 partidas neste processo, por ter sido reincidente. Perfeito. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Entendo aqui o peso da pena imposta pelo relator, mas dado 2 reincidências específicas ao massagista, me parece que ele não entendeu qual é a função dele na equipe. Então, eu sigo o voto do relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Felipe. Eu também acompanho o relator. O cartão vermelho direto já ensejaria 2 partidas. Tendo em vista a questão da reincidência, acho que 3 partidas fica de bom tamanho. Só mesmo uma consideração. Eu sou muito entusiasta de futebol de base. Daí ele vem e fala essas coisas do tipo, nunca vão sair da base. No sentido de que, como se fosse um demérito, tá na categoria de base, todo mundo começa na base e depois vai subindo. Enfim, acho extremamente desrespeitoso. Mas, enfim, 3 partidas, acompanho o relator. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Pois não. Tá. Então, 3 partidas, o senhor já colocou? Perfeitamente. Como Pela reincidência. Como é um sub-11, então, é só colocar aqui no voto combinado com o artigo 182. Deu certo aí, João, agora? Fechado.
Bom, finalizamos a nossa pauta de hoje. Eu agradeço a presença e a colaboração de todos e declaro encerrada a presente sessão.